É isso aí, meu povo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um momento na Escola de Maria, né? Nós que temos muito a aprender com Nossa Senhora, com Maria, Mãe de Jesus, como a música do Padre Zezinho dizia: ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus. Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus. E nós estamos na escola dela para isso também, né? Aprendemos com ela até a rezar, porque às vezes nós não sabemos rezar, né? E o próprio São Paulo, na carta aos Romanos, ele diz isso, né? Que não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo vem em nosso auxílio e ora por nós. Então, vamos iniciar o nosso momento na Escola de Maria, um momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir o Espírito Santo sobre nós, que nos dê sabedoria, que nos ilumine, que fale aos nossos corações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meu povo, no encontro passado, eu tinha falado que eu ia apresentar um tema geral, e a gente ia meditar sobre alguns pontos a partir desse tema geral. Qual era o tema geral no encontro passado, né, na quarta-feira passada? O tema é perseverantes na oração com Maria, a Mãe de Jesus. Perseverantes na oração com Maria, a Mãe de Jesus. E eu disse que esse era o tema geral e que a gente ia ver alguns subtítulos, né? E no encontro passado, a gente viu dois subtítulos. Qual foi o primeiro? O primeiro foi o seguinte: com Maria no cenáculo, à espera do Espírito Santo. Repito, com Maria no cenáculo, à espera do Espírito Santo, né? Então, até eu li aquela passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, vou já pegar aqui novamente para lembrar para todos vocês. Então, esse foi o primeiro subtítulo, com Maria no cenáculo, à espera do Espírito Santo. Mas teve um segundo subtítulo. Qual foi? Maria durante e depois de Pentecostes. No encontro passado, a gente viu sobre esses dois subtítulos, tá? Lembrando que o tema geral qual é? Perseverantes na oração com Maria, a Mãe de Jesus. E hoje, padre? E hoje o que a gente vai ver, né? O que a gente vai ver hoje? Hoje, o terceiro subtítulo a gente vai falar sobre perseverança na oração. Até porque eu vou ler mais uma vez aqui o versículo 14 do capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, para relembrar para vocês, que diz assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: todos unânimes eram assíduos à oração, com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus.
Repito, todos unânimes eram assíduos à oração, com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Versículo 14 do capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos. Então, o subtítulo de hoje é Perseverantes na Oração. Agora, eu começo com uma pergunta, né? Qual pergunta, padre? Qual a pergunta? A pergunta é a seguinte: como foi a oração de Maria e dos apóstolos? Como foi a oração de Maria e dos apóstolos? Como? E esse versículo já diz. Esse versículo já fala. Esse versículo já dá uma resposta, né? Como foi a oração de Maria e dos apóstolos? Segundo o versículo 14, que a gente acabou de ouvir, foi uma oração perseverante. Foi uma oração concorde e perseverante. No texto, usava a palavra unânime. O texto de São Lucas dizia: todos eram unânimes. Unânimes na oração. Todos unânimes eram assíduos na oração. Então, foi uma oração concorde e perseverante. Concorde ou unânime significa ao pé da letra, feita com um só coração. Concorde. E com uma alma só. Ou seja, para a gente entender o que significa unânime, né? Quando o texto dos Atos dos Apóstolos diz que eles eram unânimes na oração, o que significa unânimes? Concorde ou unânime, mesma coisa. Significa ao pé da letra, feita com um só coração e com uma alma só. Com uma alma só. Jesus tinha dito que quem se apresenta diante de Deus para fazer a oferta deve estar reconciliado com seu irmão. Lembra dessa passagem? Mateus 5, 23? Pois é. São Paulo exorta os cristãos a terem uns para com os outros os mesmos sentimentos, para glorificar a Deus com um só coração. A mesma palavra usada em Atos dos Apóstolos, que eu acabei de ler. Era uma só voz. São Paulo também fala isso na carta aos Romanos. Então, o Espírito Santo é comunhão. O Espírito Santo é o vínculo de unidade. Tanto na Trindade, como na igreja. Não o pode receber quem se coloca fora da unidade. O que é a alma para o corpo, escreve Santo Agostinho, é o Espírito Santo para o corpo de Cristo, que é a igreja. Ora, se um membro do corpo, por exemplo, a mão, se um membro do corpo, dá o exemplo da mão, pretendesse viver sozinho, não mais unido ao restante do corpo, por acaso a alma deixaria o restante do corpo para ir com ela? Não. Claro que não. Seria ela, a mão, a ficar sem a alma e sem a vida. Tornar-se-ia mão ressequida, como a daquele homem do Evangelho, Mateus 12:10. Lembra daquele episódio? O homem que tinha mão seca e Jesus foi lá e o curou? Assim acontece no plano espiritual. Tudo isso que eu li até agora, para que você entenda esse versículo 14, de como era
Que tipo de oração era a de Maria e dos apóstolos ali no cenáculo? Oração unânime, oração concorde. Era feita aquela oração feita com um só coração e com uma só alma. Isto explica a importância decisiva da unidade, da concórdia, da reconciliação entre aqueles que se preparam para receber o Espírito Santo. Lembrando que, do contexto da leitura, aonde era que Maria estava? No cenáculo, aguardando o envio do Espírito Santo. Então, isto explica a importância decisiva da unidade, da concórdia, da reconciliação entre aqueles que se preparam para receber o Espírito Santo. É preciso, diz São Paulo, ser solícitos em conservar a unidade do Espírito mediante o vínculo da paz. Efésios 4:3. Poucas semanas antes, encontrando-se com Jesus naquele mesmo cenáculo, para ali celebrar a Páscoa, os apóstolos discutiam ainda entre si qual deles era o maior. Lembra dessa passagem? Lucas 22. Os apóstolos estavam discutindo qual deles era o maior. Agora, pelo contrário, ouvimos o próprio São Lucas, o mesmo evangelista, porque vocês sabem que São Lucas, ele é o autor do Evangelho, mas ele também é o autor dos Atos dos Apóstolos. Então, o mesmo evangelista, ele diz que eles são concordes, que eles formam um só coração. Aqueles que antes queriam ser maior do que o outro, melhor do que o outro, estavam discutindo para saber quem era o maior entre eles. Agora, o mesmo evangelista está dizendo nos Atos dos Apóstolos que eles tinham um só coração. Um só coração. Talvez a presença entre eles da mãe de Jesus tenha contribuído para criar esta nova atmosfera de unidade e de paz. Como eles rezam com um só coração, ninguém reza só por si, mas cada um reza por todos. A oração sobe a Deus do corpo todo. Assim é a oração da igreja, corpo de Cristo. E como cada um reza por todos, todos rezam por cada um. É o milagre da caridade, que multiplica a força da oração. Santo Agostinho, ele dizia, ele tinha razão de concluir aquele seu mencionado discurso de Pentecostes dizendo, olha o que Santo Agostinho dizia: se quiserdes, pois, receber o Espírito Santo, procurai conservar a caridade, amai a verdade, desejai a unidade. Olha o que Santo Agostinho já dizia. Às vezes a gente quer receber o Espírito Santo, a gente quer ser cheio do Espírito Santo, a gente quer que o Espírito Santo age em nós, mas a gente não quer viver a comunhão. A gente não quer viver o amor. Por isso eu comecei com a pergunta: que tipo de oração era a de Maria e a dos apóstolos no cenáculo? E o próprio texto está dizendo, eles eram unânimes, tinham um só coração, estavam unidos em comunhão. Mas então, falando de perseverança, o subtítulo de hoje é esse: perseverantes na oração. O termo original grego que expressa esta qualidade, perseverante, o ocupar-se com a assiduidade, ou melhor, o termo original grego que expressa esta qualidade da oração cristã indica uma ação firme,
insistente, o ocupar-se com assiduidade e constância em algo. É traduzido com o termo perseverantes ou assíduos na oração. Assíduos na oração. Poder-se-ia também traduzir por firmemente agarrados à oração. Perseverantes na oração, a gente poderia chamar dessa forma também. Firmemente agarrados à oração. Será que nós já somos firmemente agarrados à oração? Esta palavra é importante, porque é a que volta com maior frequência. Se a gente for analisar o Novo Testamento, é a que volta com maior frequência. Cada vez que no Novo Testamento se fala de oração. Se você for prestar atenção, quando você lê todo o Novo Testamento, às vezes que fala de oração, sempre volta essa questão do perseverante. Sempre volta a questão de ser assíduo na oração. Sempre volta. Nos Atos dos Apóstolos, volta logo depois quando se fala dos primeiros cristãos vindos à fé, que eram assíduos ao ensino, à fração do pão e às orações. No capítulo 2, nós estamos no capítulo 1. Se você for para o capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, São Lucas vai repetir a mesma palavra, perseverantes, assíduos à oração. Então, São Paulo também, ele recomenda a sermos perseverantes na oração. Se você for, por exemplo, lá em Romanos 12:12, vai dizer isso. Colossenses 4:2 vai dizer isso. Num trecho da carta aos Efésios, São Paulo diz assim: orai incessantemente e em união com o Espírito, multiplicando invocações e súplicas, perseverai nas vossas vigílias. Perseverança. Perseverança. Efésios 6:18. A substância deste ensinamento provém de Jesus, que contou a parábola da viúva importuna, exatamente para dizer que é preciso orar sem desfalecer. Aqui aparece um detalhe interessante. Vocês lembram do Evangelho de São Lucas, no capítulo 18? Jesus conta uma parábola de uma viúva que vai até o juiz para que este lhe faça justiça. Só que o juiz não quer fazer justiça àquela viúva pobre. Mas a mulher insiste, a mulher perturba, a mulher persiste e não desanima. Essa parábola do capítulo 18 do Evangelho de Lucas, Jesus conta para ensinar a perseverar na oração, sem esmorecer, sem desanimar. Lucas 18, parábola que Jesus ensina para falar de persistência, de perseverança na oração e não desanimar. É a parábola da viúva importuna. Quando aquele juiz mau diz assim: rapaz, é o seguinte, eu não temo a Deus, não respeito homem nenhum, mas essa viuvinha já está me perturbando demais. Eu vou logo fazer justiça a ela para ela me deixar em paz. A viúva não esmoreceu, não desanimou, perseverou e conseguiu o que queria. Também a mulher cananeia é uma viva ilustração desta oração insistente, que não se deixa desanimar por nada e que no fim, exatamente por isso, consegue o que deseja. Ela pede uma primeira vez a cura da filha. E Jesus, como está escrito, não lhe respondeu nenhuma palavra. Ela insiste, e Jesus responde: não ter sido enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Prostra-se diante dele, e Jesus replica que não é justo que se tome o pão dos filhos para lançar para os cachorrinhos. Tudo isso era mais que suficiente para aquela mulher desanimar. Lembram dessa passagem do Evangelho? Aquela mulher que chega para Jesus: a minha filha está doente. Jesus nem aí. Ela insiste, se prostra diante de Jesus.
E Jesus fala, mulher, eu só vim é necessário que eu vá primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher se prostra, insiste. E Jesus diz, mulher, não fica bom tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Não fica bom. Tudo isso era mais que suficiente para desanimar a qualquer um. Mas a mulher cananeia, ela não se dá por vencida. Ela diz, é verdade, Senhor, é verdade. Mas também os cachorrinhos ficam ali esperando as migalhas que caem da mesa dos seus patrões. E Jesus, feliz da vida com aquela resposta, o que Jesus diz? Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se como desejas. Sabe quem é que persevera na oração? Quem realmente tem fé, quem realmente acredita. Por isso que Jesus disse para aquela mulher, mulher, grande é a tua fé. Ela poderia ter desanimado com as respostas de Jesus, não desanimou, persistiu, perseverou na oração. E Jesus disse o que para elas? Faça-se como desejas. E foi feito. Rezar bastante, com perseverança, não significa rezar com muitas palavras. Às vezes a gente fica muito preocupado, né? O que dizer, o que falar. Quais palavras e quantas palavras? Não. Não. Rezar bastante com perseverança não significa rezar com muitas palavras, abandonando-se a uma vã tagarelagem como os pagãos. Jesus criticava os fariseus, os pagãos também. Por quê? Porque falavam demais, mas era da boca para fora. Perseverar na oração significa pedir frequentemente, não parar de pedir, não parar de esperar, nunca se dá por vencido, nunca se dá por vencido. Significa não se dar repouso, nem o dar a Deus, nem dar a Deus a isso. Vós o recordais o Senhor, não repouseis e não deixeis descansar até que se restabeleça Jerusalém. Não se dá por vencido. Não se dá por vencido. Mas então, uma pergunta. Mas por que a oração deve ser perseverante? E por que, olha só, talvez alguns de vocês já tenham feito essa pergunta. Por que Deus não escuta logo? Por quê? Já fizeram uma oração que depois vocês se perguntaram, mas por que Deus não está... Será que Deus não está me ouvindo, não? Será que Deus não está me escutando? Não é por acaso. Não é por acaso. Ele mesmo, que na Bíblia promete escutar logo o que se pede, e até ainda, antes de se ter acabado de pedir, Deus fala isso na Sagrada Escritura. Deus fala isso. Se a gente for pegar, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 65, Deus diz assim, Deus, antes que eles me chamem, eu lhes responderei. Deus falando. Estando eles ainda a falar, eu os atenderei. E Jesus no Evangelho ainda reforça. O que Jesus diz? E Deus, nessa parábola da viúva importuna, no final da parábola, Jesus diz assim, e Deus não fará justiça aos seus eleitos, que a ele clamam dia e noite, e os fará esperar? E Jesus conclui dizendo, fará justiça prontamente, eu vos digo. Jesus diz isso. Deus fala isso lá no profeta Isaías. Eu repito para vocês essa passagem do profeta Isaías. Deus dizendo,
Antes que eles me chamem, eu lhes responderei. Agora, ouvindo essa palavra de Deus na Sagrada Escritura e olhando para a nossa experiência parece contrária, né? Por quê? Mas como é que pode? A palavra de Deus, que é palavra de Deus, tá? Deus está dizendo que Ele vai me responder a oração assim que eu pedir. E por que às vezes eu peço e Ele não ouve? Ou seja, a experiência às vezes parece que mostra o contrário, né? A experiência parece o contrário. Agora, vamos procurar entender isso aqui agora, né? Deus, Ele prometeu escutar sempre e escutar logo as nossas orações. E assim Ele faz. Ele escuta sempre. E Ele faz isso. Agora o detalhe. Somos nós que precisamos abrir os olhos. Somos nós que precisamos abrir os olhos. É verdade. Deus, Ele mantém a sua palavra. Deus não mentiu. Ele mantém a sua palavra. Atrasando o socorro, atrasando aquele pedido. Ele já está socorrendo. Quando você diz, a gente sabe que, por exemplo, tem aquela famosa frase, né? Ou o famoso ditado, né? Deus não tarda, né? Deus não demora. Ele age na hora certa, né? Deus capricha. Não é isso? Alguns ditados que nós dizemos às vezes. Mas então, se a gente for pensar nos atrasos de Deus, então, repito aqui, Deus, Ele mantém a sua palavra. Atrasando o socorro, Ele já está socorrendo. Como entender isso, Padre? Vamos continuar. Até esse adiar já é um socorrer. Quando você diz que Deus está demorando, essa demora de Deus já é um socorro de Deus para você. Muitas vezes a gente não entende isso, mas que a gente aprenda isso hoje. Como entender isso, Padre? Vamos lá. Isto, para que não aconteça que, escutando muito depressa a vontade de quem está pedindo, Deus acabe não lhe concedendo a perfeita saúde. Tá vendo? É preciso distinguir entre atender segundo a vontade de quem reza e o atender segundo a necessidade de quem reza, que é a sua salvação. Eu vou repetir essa frase para que você entenda. É preciso distinguir entre atender segundo a vontade de quem reza e o atender segundo a necessidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu rezo, eu estou colocando ali a minha vontade, não estou? Se eu estou pedindo algo a Deus, é porque a minha vontade é que aquele algo aconteça. É a minha vontade. Mas a questão é a minha necessidade? É a minha vontade, mas é a minha necessidade? Por isso eu repito a frase para você. É preciso distinguir entre atender segundo a vontade de quem reza e o atender segundo a necessidade de quem reza, que é a sua salvação. Deus concede sempre e logo o que está de acordo com a salvação de quem reza. Mas nem sempre atende sua vontade do momento, que pode não ser boa. Às vezes nós pedimos coisas a Deus que aparentemente são coisas boas, mas são coisas que às vezes
São coisas que às vezes podem comprometer até a nossa salvação. Às vezes nós não enxergamos isso. Às vezes nós não compreendemos isso. Mas Deus, que é onisciente, que sabe tudo, Ele não vai atender esse pedido. Não vai. Então, às vezes, lembrando aqui as palavras dos salmos, né, dos salmistas, às vezes nós dizemos com o salmo: Senhor, ouvi as minhas palavras, escutai a minha súplica, atendei a voz do meu clamor. E parece-nos que Deus não escuta. Já disseram isso? Rapaz, Deus não está me ouvindo. Eu sou tão pecador que Deus não me ouve. Como é que pode? Mas, bem que ele escutou. Deus ouviu. Deus escutou. Se continuas rezando, é porque ele te escutou. Caso contrário, não rezarias. Deus prometeu dar sempre para quem reza coisas boas. O Espírito Santo. Prometeu fazer qualquer coisa que lhe peçamos segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. A nossa oração precisa estar de acordo com a vontade de Deus. O problema é que a gente muitas vezes não compreende isso. E quando Deus não realiza aquilo que a gente pede, por não ser da sua vontade, a gente se zanga com Deus. A gente pensa que Deus não nos ama mais. Ele não nos dá o que não é segundo a sua vontade, o que não é coisa boa para nós, e que por isso nos faria mal. Mas isso, eu pergunto para vocês, isso que Deus não está dando, não é por acaso escutar e tomar a peito nossa vida e nossa oração? Não é Deus que está escutando a oração? Lembrando as palavras de Jesus no Evangelho. Se o filho pedisse ao pai um pão, este lhe daria por acaso uma cobra, uma serpente? Não. Mas se o filho pedisse ao pai uma serpente, talvez sem perceber que é uma serpente, por acaso o pai lhe daria uma serpente, mesmo que a criança chorasse, acusando de não amá-la? Imagina você, o filho pedindo a você uma serpente: meu pai, minha mãe, me dá uma serpente, me dá uma cobra, eu gosto de cobra, eu quero brincar com a cobra. E você sabendo que aquela cobra é venenosa, você vai dar para o seu filho? Você não vai dar porque vai fazer mal. Mas o seu filho gosta, o seu filho quer. Quer ter um animal de estimação, que é a cobra. Ele não vai gostar, ele vai chorar, vai espernear, e vai dizer até que você, pai, mãe, não o ama. Preferirá ser acusado injustamente antes que dar-lhe o que seria venenoso para ela. Abrindo um parênteses, né? Falando aqui para os pais. Quantas vezes os pais atendem os pedidos de seus filhos porque os filhos esperneiam, porque os filhos choram, porque os filhos reclamam, e dão sabendo que aquilo vai fazer mal. Mas para a criança parar de chorar, dá. Deus não faz isso, não. Deus escuta também quando não escuta. A sua demora em conceder mesmo coisas boas é também ela um escutar e um atender. De fato, não atendendo logo, ele faz crescer a nossa fé. Veja só. Eu quero que você entenda essa demora de Deus, digamos assim.
Como a gente falou anteriormente, às vezes a gente pede uma coisa a Deus e Ele não dá naquele momento, né? A gente fica esperando um pouco a graça acontecer, né? Mas então, a sua demora em conceder mesmo coisas boas é também ela um escutar e um atender. Um escutar e um atender. Mas como, padre? Não atendendo logo assim que você pede, o que Deus faz com você? Ele te faz crescer na fé. Ele te faz crescer na fé. Ele te faz ser perseverante. Ele nos ajuda a pedir melhor. A gente melhora até no pedido. A gente melhora até na oração. Nós, comumente, no começo, nos apresentamos a Deus para pedir coisas pequenas, para as necessidades mínimas da vida presente. Não conhecemos as que de fato são importantes. Atrasando o atendimento, aos poucos emergem em nós as verdadeiras necessidades. Olha só, que necessidades são essas, meu povo? Necessidade de ter Deus na nossa vida, a necessidade de termos fé, a necessidade de termos paciência, a necessidade de termos caridade, a humildade, mais do que coisas materiais. Percebe que a perseverança na oração, quando Deus não te dá a graça, naquele exato momento que você pediu, você persevera. Você começa a perceber que você precisa estar mais próximo de Deus, que você precisa de fé. E ali você exercita a sua paciência, a sua perseverança. Deus está ou não está atendendo o teu pedido? Está. E assim, no fim, tendo dilatado o nosso coração, Deus pode preenchê-lo numa medida digna de sua generosidade. Olha só, meu povo. Vamos dar um exemplo de hoje, né? Esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Por exemplo, todos os dias, vamos pegar o exemplo do texto da misericórdia. Todos os dias, na hora do texto da misericórdia, a gente está pedindo pelo fim da pandemia, não é? Pelo fim da pandemia. Por que Deus não atende logo? Alguém poderia perguntar. Por que Deus não atende logo? Por que Deus permite prolongar esses dias de pandemia? Acabei de dizer. Atrasando o atendimento aos poucos, emerge em nós as verdadeiras necessidades. A necessidade de ter Deus, a fé, a paciência, a caridade, a humildade, mais do que coisas materiais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, pegando o exemplo desse tempo da pandemia. Quando essa pandemia passar, muitas pessoas, muitos, vão estar mais amigos de Deus. Muitos serão amigos de Deus. Escreva isso. Nesse tempo de pandemia, muitos, quando terminar a pandemia, quando essa pandemia passar, muitos serão amigos de Deus, íntimos de Deus. Por quê, Padre? Porque perseveraram e na perseverança fizeram uma profunda experiência de Deus, fazendo uma profunda experiência de Deus, cresceram na fé, na paciência, no amor, uma profunda experiência do amor de Deus. Olha só,
aquilo que nós chamamos de as demoras de Deus, aquilo que nós chamamos que Deus está demorando tanto. É por isso que muitas vezes a gente abre a boca para dizer, Deus está caprichando, meu filho. É por isso que às vezes a gente diz isso. É por isso. Então eu repito para vocês, quando terminar essa pandemia, muitos estarão íntimos de Deus. Muitos estarão íntimos de Deus. Mas outros não. Outros não. Por quê? Porque outros não sabem perseverar. Então eu repito, no fim dessa pandemia, muitos estarão íntimos de Deus, outros não. Infelizmente, outros não. Para frente, né? Para frente. Mas uma coisa antes. Padre, mas aquilo que eu estou pedindo é uma coisa boa. Tenha cuidado. Às vezes aquilo que você pensa que é bom, não é bom para você realmente. E aquilo que eu dizia anteriormente, pode até prejudicar a tua salvação, criatura. Uma coisa que eu aprendi. Em 2002, foi 2002 ou foi 2003, não lembro agora. 2002 ou foi 2003? Eu participei de um retiro que o pregador dizia o seguinte. Que o bom diante da graça de Deus, ela pode ser o mal. O bem diante da graça de Deus pode ser o mal. Mas como, padre? Eu não estou entendendo isso aí. Como é que o bem pode ser mal? Eu estou dizendo que um bem, foi isso que o pregador disse, eu nunca mais esqueci. Um bem diante da graça de Deus pode ser um mal. Vou dar um exemplo. Nós estamos nas nossas casas. Eu vou dar um exemplo de mim, por exemplo. Estou aqui, trancado em casa, direto, todos os dias em casa, por conta dessa pandemia. Tem dias que eu estou morrendo de vontade, sabe de quê? De ir à praia. De dar um mergulho no mar. A minha vontade. Quem me conhece sabe o quanto que eu gosto de praia. Então, eu preciso dar um mergulho. Eu preciso dar um mergulho no mar. Agora, isso é um bem. Você ir a uma praia, você dar um mergulho do mar, até ajuda a desestressar, né? É um bem. Agora, o bem pode ser o mal. Por quê? Porque se eu for à praia hoje, amanhã, eu posso ser infectado com vírus. Eu posso adoecer. Olha só. O bem pode ser o mal para você. Cuidado. Né? Cuidado. Para frente. Para frente. Se Jesus a tivesse escutado logo no primeiro pedido, o que teria acontecido? Voltando ao exemplo daquela mulher cananeia. Sua filha teria sido libertada do demônio, mas tudo mais teria continuado como antes. E mãe e filha teriam concluído seus dias como todos. Mas, não a atendendo logo, Jesus possibilitou que sua fé e sua humildade fosse crescendo. Olha só. Não atendendo logo, Jesus possibilitou que a fé daquela mulher
a sua humildade fosse crescendo, até arrancar-lhe aquele grito de alegria: ó mulher, grande é a tua fé. Agora ela vai para casa e não só encontra a sua filha curada, mas também a mesma transformada. Ela passou a acreditar em Cristo. Uma das primeiras crentes entre os pagãos. Uma das primeiras. Uma das primeiras. E isso por toda a eternidade. É o que acontece quando não somos atendidos logo, contanto que continuemos a rezar, que perseveremos. Jesus não quer somente te dar uma graça. Jesus quer te fazer uma pessoa de oração, uma pessoa de fé, uma pessoa de Deus. Porque mais do que uma graça, Ele quer te dar uma salvação. Ele quer te dar a vida eterna. Por isso Deus, ou melhor, por isso a sua oração precisa estar nessa linha da vontade de Deus para a sua vida. Quando o objeto da nossa oração for o dom, que é bom por excelência, aquele que Deus mesmo quer dar-nos sobre todas as coisas, que é o Espírito Santo, é preciso prestar atenção a um possível engano. Olha só. Até do Espírito Santo conseguimos fazer um dom que é mau. Isto, quando mais ou menos conscientemente concebemos o Espírito Santo apenas como uma poderosa ajuda do alto, um sopro de vida que vem a reavivar agradavelmente nossa oração e nosso fervor, tornar eficaz o nosso mistério e fácil o carregar a cruz. Não é assim o nosso pedido? Espírito Santo, e claro, devemos pedir isso. Só que a gente precisa ir além. Porque às vezes a gente para nesse pedido. A gente para nesse pedido, mesmo se referindo ao Espírito Santo. Reaviva o meu dom, Espírito Santo. Primeira leitura de hoje, né? Reaviva o meu dom. E todo dia a gente pede isso. Agora, continuando. Você rezou desta maneira por anos e anos, para ter o seu Pentecostes, para ter o seu derramamento do Espírito Santo. E mesmo assim, você tem a impressão que não houve nem o menor hálito de vento. O Pentecostes, aquele forte vendaval que encheu toda a casa onde os apóstolos se encontravam, você todo dia, por anos, está pedindo. Aí você olha para a sua realidade e percebe, não senti nem um soprinho. Por que isso? Resposta. É que o Espírito Santo não é dado para fortalecer o nosso egoísmo. O Espírito Santo não é dado para fortalecer o nosso egoísmo. Olha só o que ensinamento esse para nós, meu povo. Presta mais atenção ao teu redor. Talvez todo aquele Espírito Santo que você estava pedindo sobre você, Deus já concedeu, mas Deus já o concedeu, mas para outros. Para outros. O Espírito Santo que você pede para você, não é só para você, é para os outros. Talvez a oração de outros ao teu redor renovou-se pela tua palavra. Tá vendo? Às vezes a gente pede, vem fogo do Espírito Santo. A gente olha para nós e não sente nada. Só que às vezes aquela pessoa que está do nosso lado, ela foi profundamente tocada pela nossa palavra e a gente não consegue enxergar.
O que é isso? A ação do Espírito Santo que você pediu. Mas como eu estou dizendo aqui, às vezes nós pedimos egoisticamente. E o Espírito Santo, ele não vem para fortalecer o nosso egoísmo. Não é assim. Como eu dizia, talvez a oração de outros ao teu redor renovou-se pela tua palavra, enquanto que a tua oração continua arrastando-se como antes. Outros sentiram-se transpassar o coração, tiveram a compulsão e em pranto se arrependeram. E tu estás ainda a pedir exatamente essa graça. Deixa a Deus toda a liberdade, deixa Deus ser livre. Faze disso uma questão de honra. É esta a maneira, a mais bela, que ele escolheu para dar-te o seu Espírito Santo. São João diz no Evangelho, o Espírito Santo sopra onde quer, ele é livre. Não prenda o Espírito Santo para si mesmo. Você que diz, vem Espírito Santo, vem, ele vem, mas ele vem sobre você e também vai para os outros através de você. Isso aconteceu com Maria. Maria é cheia da graça. O que foi o que aconteceu quando ela visitou Isabel? Isabel recebeu o Espírito Santo. Quando Maria a visitou, é assim. Agora imagina se Maria, se Nossa Senhora fosse só se trancasse no quarto e ficasse só, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vai ficar preso dentro de você, não vai fazer nada em você e nem através de você. E você fica só nessa, vem Espírito Santo e mais nada. Quem sabe se algum apóstolo, no dia de Pentecostes, vendo toda aquela multidão arrependida bater no peito, porque vocês sabem que lá no dia de Pentecostes, quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo, quando Pedro fez aquele discurso, mais ou menos 3.000 pessoas se converteram e choraram, arrependidos. E disseram assim, o que nós temos que fazer agora? E São Pedro respondeu, arrependei-vos e crede em Jesus Cristo. Acredita em Jesus Cristo. Então, quem sabe se algum apóstolo no dia de Pentecostes, vendo aquela multidão arrependida batendo no peito, transpassada pela palavra de Deus e perguntando, que havemos de fazer, irmãos? Quem sabe se algum apóstolo não experimentou inveja e confusão, pensando que ainda não tinha chorado por ter crucificado Jesus de Nazaré? São Paulo, que na pregação era acompanhado pela manifestação do Espírito e da sua potência, pediu 3 vezes para ser libertado do aguilhão da sua carne, mas não foi atendido. E precisou resignar-se a viver com ele para que se manifestasse melhor a potência de Deus. Vocês sabem o bem que o apóstolo Paulo fez à humanidade, mas ele relata na carta aos Coríntios, eu recebi um espinho na carne, eu pedi por 3 vezes a Deus e ele não tirou. E ele falou, basta-te a minha graça. Se São Paulo ficasse se remoendo, por que Deus não tira esse espinho da minha carne? Olha ao seu redor o agir de Deus. Paulo tinha consciência do agir do Espírito Santo na vida dele, mesmo ele estando com o espinho na carne, mesmo ele estando preso. Às vezes, perseverando na oração, especialmente se a pessoa tiver, eu estava falando isso, se a pessoa tiver uma vida espiritual séria, profunda, constante, acontece algo estranho. Mas como assim, padre? Eu estava falando de uma inversão que muitas vezes pode acontecer na nossa vida de oração. O que é? Às vezes Deus, ele torna-se aquele que pede,
aquele que pede. E eu, a quem se pede. Às vezes sou eu que peço a Deus, mas às vezes é Deus que pede a mim. Às vezes é Deus que pede a mim. E era isso que eu estava explicando quando teve a queda de energia. Né? Mas deixa eu concluir, para que a gente entenda. Você começa a rezar pedindo algo a Deus. E uma vez em oração, percebe aos poucos que é Ele que está estendendo a mão para você e te pedindo algo. Eu estava explicando isso. Vamos entender. Né? Como é que pode? Deus pedir algo a mim? Não pode um negócio desse. Sou eu que tenho que pedir a Ele, por que Ele vai pedir para mim? Vamos entender. Você foi pedir a Ele, assim como São Paulo, né? Que lhe tirasse o espinho da carne, que lhe tirasse aquela cruz que você está carregando, aquela provação que você tá passando, né? Que te libertasse daquela função, daquela situação, da proximidade com aquela pessoa. E aí vem Deus, e o que Deus te pede diante disso? Deus te pede exatamente que aceites aquela cruz, que aceite Tá bom aí para vocês? Transmissão? Ótimo, pronto. Ótimo. Então, para que você entenda, você vai pedir a Deus, Senhor, me tira essa situação, tira essa cruz, Senhor, tira essa provação da minha vida. E aí Deus vai nessa situação e Deus faz um pedido a você. Qual pedido? Aceita a situação. Carrega a cruz. Você pede uma coisa a Deus, mas na verdade é Deus que vai te pedir. É Deus que vai te pedir. E tem um exemplo claro para que a gente entenda isso. Que aconteceu com o próprio Jesus. Aconteceu com o próprio Jesus. O caso mais sublime desta inversão das partes é Jesus. Vocês lembram daquela parte do Evangelho quando Jesus está no Getsemane? E quando ele está numa profunda agonia, suando sangue, o que Jesus diz ao Pai, rezando? Pai, se possível, afasta de mim este cálice. É o pedido de Jesus ao Pai. É o que Jesus pede ao Pai. E o que o Pai pede a Jesus? O que o Pai pede a Jesus? O Pai pede a Jesus que beba. Né? O Pai pede a Jesus que beba o cálice. Isso é como se o Pai dissesse, para Jesus, isso é necessário para que ele recupere todos os outros filhos. Todos os outros filhos. Jesus diz, não a minha, mas a tua vontade seja feita. E dá ao Pai o sim esperado. Jesus que primeiramente reza numa profunda agonia, Pai, afasta de mim esse cálice. E o Pai diz, beba, filho. É para a salvação do mundo. É para a salvação da humanidade. Deus pede algo a nós, muitas vezes. Para o nosso bem e para o bem daqueles que estão ao nosso redor. Por isso que eu dizia anteriormente, é preciso termos clareza
É preciso termos olhos para enxergar tudo isso. Mas só consegue enxergar isso quem tem uma vida de oração constante, perseverante. Quem não tem uma vida espiritual, uma vida de oração, não entende. Se desespera, murmura, reclama de tudo. Reclama de tudo. Reclama da vida, de tudo. Para terminar, doa não uma, Jesus, falando de Jesus, ele doa não uma, mas todas as gotas do seu sangue. Mas eis que encontra Jesus à noite, depois de ter esvaziado o cálice, encontra o Pai que o constitui, também como homem, Senhor, que o glorifica, dando-lhe o nome que está acima de qualquer outro nome. Não se pode dizer o que ele dá em troca daquele grão de romã que foi o seu sim. Ou seja, meu povo, aquela situação que você pode estar vivendo, que você pode estar sofrendo, e que você tanto está pedindo a Deus, eu termino com essa pergunta para você. Isso que você tanto está pedindo a Deus em meio a esse sofrimento, já parou para escutar o que Deus está pedindo de você? Assim como aconteceu com Jesus, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E o pai, como se o pai dissesse, não, filho, bebe. Bebe o cálice. É para a salvação de todos. Bebe. E o pai ressuscita o filho e o constitui Senhor e Cristo. Olha só. Você vai superar isso pela tua perseverança, mas segundo a vontade de Deus. Por isso a importância da gente ouvir a Deus. E quando a gente olha para a vida de Maria, Maria suportou o sofrimento. Maria, olha o segredo de Maria. Eu comecei esse momento falando o tipo de oração de Maria. Qual é o tipo de oração de Maria? Unânime e perseverante. E eu digo para vocês, Maria, tudo que ela teve que enfrentar, tudo que ela teve que sofrer e sofreu, até chegar e estar de pé diante do seu filho crucificado, ela só aguentou tudo isso porque ela era uma mulher de oração. Porque ela era uma mulher de oração. Porque o tipo da oração dela era uma oração de perseverança, de constância, assiduidade. Assiduidade. Olha o que Maria nos ensina. A sermos perseverantes na oração. Aos pés da cruz, ela poderia estar ali aos prantos, ali, não que ela não estivesse chorando, não é isso, mas ela poderia ali estar totalmente fora de si, no desespero só, prostrada, deitada ali ao desespero. Como é que ela estava? Claro, ela estava sofrida, estava chorando, mas estava de pé. Estava de pé diante da morte do seu filho. Isso é fruto de quê? Perseverança na oração. Perseverança na oração. Que Nossa Senhora nos ensine a perseverar na oração. Isso é essencial, meu povo, para a nossa vida. Perseverar na oração. Por isso que eu disse aquilo anteriormente. Quando passar a pandemia, muitos serão íntimos de Deus, outros não. Quem serão os amigos de Deus depois da pandemia? Quem viverá intimidade com Deus depois da pandemia?
Aqueles que nesse tempo de pandemia estão perseverando. Porque pode acontecer que quando a pandemia terminar, muitos nem rezem mais. Muitos nem vão mais à igreja. Porque vão pensar que já rezaram demais no tempo da pandemia e não vão querer mais rezar. Porque não perseveraram. Porque falta constância, assiduidade. Maria, a oração de Maria é uma oração perseverante. Perseverante. Amém? Tá bom por hoje, né? Tá bom por hoje. Então, que Nossa Senhora nos ensine, de fato, o que significa, e mais do que significa, a sermos perseverantes na oração. Que o Espírito Santo que habitou nela e que habita em nós, nos faça assíduos, nos faça perseverantes. E mais ainda, como fruto da perseverança, nos faça amigos de Deus, íntimos de Deus. Alguém tinha colocado aqui, eu quero ser íntimo de Cristo, íntimo de Deus. Perseverança na oração. Perseverança na oração. Quem persevera se torna amigo de Deus. Quem é assíduo se torna íntimo de Deus. Tá bom? Muito bem, meu povo. Era isso por hoje. Por hoje tá bom. Amanhã, se Deus quiser, teremos o texto da misericórdia às 3 horas da tarde. E amanhã é quinta-feira, dia da Santa Missa. Missa e adoração ao Santíssimo. Tá bom? Missa e adoração ao Santíssimo. Amanhã, 7 horas da noite, missa e adoração ao Santíssimo. Tá bom? Muito bem. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós agora. Mas antes, rezemos uma Ave Maria, que Nossa Senhora continue intercedendo por nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que desça sobre vós, sobre as vossas vidas, as vossas casas, as vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.